Eu sou Daniel Gonçalves, aluno da Faculdade Batista Pioneira, e eu tenho uma mensagem para compartilhar para vocês. Essa mensagem se encontra na Bíblia, na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26. O texto diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esta é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor para a edificação da sua igreja. Eu queria começar essa meditação com a palavra liberdade. É uma palavra que todo mundo gosta, todo mundo ama, mas ao mesmo tempo é uma palavra que tem sido utilizada com um certo relativismo, né? Algumas pessoas acham que liberdade é você fazer o que você bem quiser, é o famoso hedonismo. Alguns falam que liberdade é uma forma de anarquia, que é viver com nenhuma autoridade sobre você. E a liberdade, segundo a Bíblia, não é exatamente isso, mas sim ser liberto de algo, ser liberto do pecado. O texto que nós acabamos de ler fala sobre liberdade. A prova disso está nos versículos anteriores. No versículo 13 diz assim: Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o cristão, ele vive uma liberdade de uma forma diferente. E como ele vive? Sendo assim, a meditação vai nos dar essa resposta. Como que o cristão vive a sua liberdade? E o texto vai mostrar para nós o seguinte. Primeiro ponto, o cristão vive a sua liberdade vivendo no Espírito. E isso está muito destacado no versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o texto fala para você andar no Espírito. Andar no Espírito é um conceito bem abstrato, né, bem figurado, como se o Espírito Santo fosse uma estrada e o texto está pedindo para você andar sobre ela. Então é um conceito bem figurado, mas o texto também mostra para nós a ideia concreta, a ideia mais palpável, né, mais prático. O que seria andar no Espírito? O versículo 22 e o versículo 23 mostram uma lista muito interessante, como, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não há lei no sentido de que a lei não pune elas, porque a lei pune o mal, né? Por isso que a lei não fala nada sobre o bom, a lei só fala sobre o mal, para punir o mal. Aqui, o fruto do Espírito está falando o quê? Das obras do Espírito Santo que sinalizam as virtudes espirituais. Quero destacar aqui algumas delas. Nós temos aqui as virtudes como mansidão e domínio próprio. Essas duas virtudes são virtudes de controle. A mansidão controla a pessoa para quê? Para que ela não seja presunçosa, que ela não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa prepotente. Então a mansidão não é ser uma pessoa passiva, que só vai ficar aí recebendo a maldade dos outros e fazer nada. Não, a mansidão é uma ideia de a pessoa não ser prepotente, não ser arrogante, não ser orgulhoso, não ser uma pessoa soberba. Domínio próprio é uma virtude que fala sobre conter os impulsos que infelizmente são pecaminosos e estão dentro de nós. Impulsos como, por exemplo, a ira, né? Então ter controle sobre a ira, os impulsos sexuais também, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, que cada um saiba possuir, dominar o seu próprio corpo em santificação e honra a Deus. O fruto do Espírito fala o quê? De obras que não são de homens, mas são de Deus. Assim como o fruto que nasce, ele chega à sua forma sem a ação do homem,
O homem não faz a maçã, por exemplo, chegar àquele formato. Aquilo é a própria natureza que faz ela chegar àquele formato. Assim também são as virtudes, porque por isso que o texto fala de o fruto do Espírito. E as obras da carne são exatamente opostas. As obras aqui, essa palavra obras, tem ideia de algo que o homem fez. O homem faz as suas obras com as suas próprias mãos. Então, e essas obras são o quê? São pecaminosas. Então, no primeiro ponto, nós vemos o quê? Que o cristão ele deve andar no Espírito, ele deve viver no Espírito. E o segundo ponto dessa meditação é que ele deve renunciar o pecado, porque o texto diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A palavra concupiscências são desejos, são paixões, são desejos. Então nós vemos que o cristão ele não deve, de forma alguma, se alimentar desses desejos carnais. Por quê? O próprio Paulo vai dizer para nós que o Espírito milita contra a carne, ou seja, eles são adversários que nunca irão fazer as pazes. São dois inimigos opostos, eles estão em guerra um com o outro. O cristão, então, ele não pode agradar um lado e o outro. Então ele deve tomar uma escolha. E é interessante porque no versículo 17, ele diz para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o texto diz que o cristão, o ser humano, ele, na sua última instância, ele tem duas alternativas. Ou ele vai agradar a Deus, ou ele vai agradar a si mesmo e os seus desejos carnais. Se a pessoa quer agradar a Deus, ele vai ter que renunciar ao pecado. Ele vai ter que abrir mão das obras da carne. E quais são as obras da carne? Temos aqui do versículo 19 até o versículo 21. A lista é muito longa, mas aqui nós vemos pecados sexuais, por exemplo, como prostituição, lascívia, impureza. Então, fala de uma vida desregrada. Então, ao invés da pessoa viver a sua vida sexual conforme o agrado de Deus, ela quer viver a vida sexual conforme as suas vontades, conforme os seus preceitos, conforme aquilo que ela acha que é certo. E nós temos também os pecados religiosos, que é a idolatria e a feitiçaria. Então, obviamente, a idolatria é uma obra da carne, porque Deus é o único digno de ser adorado, e a carne vai falar para que você não idolatre a Deus, mas que você seja livre para se devotar a quem você quiser, seja uma pessoa ou uma ideia. Então, por isso que são obras da carne. Nós temos obras aqui, pecados sentimentais e também pecados relacionais como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então são pecados emocionais e também pecados relacionais. E um está conectado com o outro, porque os pecados emocionais aqui geram os pecados relacionais. Os pecados relacionais aqui, como por exemplo, facção, dissensão, discórdias, são pecados que provocam o quê? A ausência de paz. Uma comunhão com baixíssima qualidade. Não há unidade, não há irmandade, mas sim há um grupo que está em guerra, há um grupo, um coletivo que está em tensão, que está em inimizade. Então, nós temos aqui os pecados relacionais e pecados emotivos. E por último, nós temos os pecados do exagero. Os pecados do exagero são a bebedice e a glutonaria. A bebedice é a embriaguez, a famosa embriaguez. É você beber além da conta as bebidas que são alcoólicas e fermentadas. A palavra glutonaria aqui, no seu sentido grego, é komos, que são as orgias. Então aqui ele vai além do que simplesmente comer muito, mas tem a ideia de coisas que são muito exageradas. Né? A orgia é o quê? É um relacionamento erótico com mais de duas pessoas, com várias pessoas. Né? Então é um pecado do exagero, é aquilo que é exagerado. Então, é comer de forma exagerada, é mexer no celular de uma forma exagerada, enfim, é tudo que leva a esse exagero que é, de uma certa forma, carnal. O texto diz que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram essas paixões. Eles desfrutam a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Eles buscam isso. E eles vão renunciar, eles vão mortificar o pecado dentro deles. E, por último, o texto fala que o cristão vive a sua liberdade andando no Espírito, né, andar no Espírito, renunciando o pecado, jamais satisfareis a concupiscência da carne. E, por último, o cristão vive a sua liberdade fortalecendo a comunhão, fortalecendo a irmandade. Perceba que é uma liberdade com um propósito. Não é liberdade para você fazer o que você quer, mas é uma liberdade que tem um caminho, que tem um norte, que tem um objetivo. E um desses objetivos é a irmandade. O versículo 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Então, novamente, o texto fala para nós sobre aqueles pecados relacionais, a discórdia, dissensões, porfias, facções, pecados que falam sobre causar divisões dentro de nós, causar brigas, intrigas dentro de nós. O Paulo ele dá essa afirmativa, que vocês não fiquem se vangloriando através dessas competições, dessas provocações entre vocês. Essas competições que não levam a nada, que são infrutíferas. E dessa inveja que também causa divisão na pessoa. A inveja é o quê? A inveja é quando a pessoa não quer que as outras sejam superiores a ela, que chegam no nível dela. Isso na ótica dela, né? Ela acha que está acima de todo mundo. E quando ela vê as outras pessoas prosperando e chegando ao nível dela, ela se sente ameaçada. Então ela quer o quê? Ela quer que as pessoas continuem lá embaixo. Então isso é inveja. É uma pessoa que não suporta ver a prosperidade das outras. É uma pessoa que não suporta ver outras sendo melhores do que ela. Isso é uma inveja. Tem aquela palavra que diz se alegrar com aqueles que se alegram. Né? O invejoso não consegue colocar isso em prática. A inveja, então, e essas provocações atrapalham a comunhão. E nós não devemos viver dessa maneira. Mas, como diz aqui no versículo 13, versículo 14, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros. Então, servir. A nossa comunhão serve o quê? Para a gente ajudar uns aos outros, edificar o corpo de Cristo, fortalecer os irmãos, orar, caminhar juntos, incentivar um ao outro, fazer com que o outro cresça no conhecimento da palavra e da fé. A liberdade cristã é mais sublime do que o hedonismo, é mais sublime do que a forma como as pessoas vivem este mundo, as suas liberdades. As pessoas vivem a liberdade delas achando que elas podem fazer o que elas bem quiserem, mas a liberdade cristã não. A liberdade cristã é o quê? Nós fomos libertos do pecado. Nós somos libertos da culpa. Nós podemos servir a Deus sem a pressão da lei. Quando ele diz aqui, aqueles que estão sobre o Espírito não estão sob a lei. Aqui no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, a lei não te pressiona mais. Você serve a Deus com paz. Você serve a Deus com tranquilidade. E isso, de fato, é algo valioso na vida do cristão. Então, o meu incentivo a você é viver o seu cristianismo com essa paz. Entendendo que você não deve viver conforme o que você quer, mas em submissão a Deus, em submissão ao Espírito Santo, desfrutando do fruto do Espírito Santo, entendendo que é isso que a sua alma realmente necessita. E é isso que vai trazer paz, é isso que vai trazer alegria, o fruto do Espírito, a alegria, a paz, o amor, tudo isso florescerá através da sua submissão e da sua busca e da sua expressão de amor a Deus, na sua adoração a Deus. Que essa meditação possa edificar e frutificar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, e que você possa crescer no Espírito, e que você possa renunciar ao pecado e viver em comunhão, em irmandade e fortalecendo o corpo de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.